Fala, nação, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo aqui de Santos e Corinthians, clássico alvinegro, tá? Hoje às 8 horas na Vila Belmiro. E eu vou analisar esse pré-jogo e também vou falar dessa merda que fizeram ali, né, na chegada da delegação do Corinthians ontem, na Baixada Sofrida. Baixada Sofrida. E eu estou confiante para esse jogo, numa vitória do Corinthians. Ou pelo menos estava, né? Não sei, vamos lá. Gente, o que que acontece, cara? O que que acontece? O Corinthians não tá numa boa fase, cara, tanto em gestão quanto em campo. E seria, porra, de bom senso, cara, a diretoria ter esse feeling de não levar a delegação para Santos, onde reconhecidamente é território hostil, cara. Tanto da torcida adversária, torcida do Santos, às vezes quanto a própria torcida do Corinthians que vai lá fazer o que fizeram na chegada da delegação. Tá? Então, assim, eu vou colocar aqui a minha opinião, que eu sou contra o que fizeram. Por que eu sou contra o que fizeram? Cara, porque você teve aí uns 10 dias, mais ou menos, de descanso, podendo treinar, e de repente os jogadores se conversaram, e de repente o pessoal chegou numa conclusão, vamos melhorar, vamos se dedicar mais, tal. E aí você chega em Santos, uma pressão da própria torcida, tá, dizendo palavras de ordem aí e coisas mais. E aí os caras ficam tensos, os caras voltaram para São Paulo, né? Pedido do Luxemburgo, os caras voltaram para São Paulo, deixando o clima tenso, o clima pesado, os caras com a cabeça tudo. Os caras já não estão bem, tá? E não é que eu quero passar a mão na cabeça de jogador, porque eu chuto bem o rabo aqui de muitos jogadores. Mas eu quero tratar da parte psicológica. Porque eu sou um entusiasta dessa parte psicológica no futebol, no esporte, na vida em geral. E eu acho que tem um peso enorme em cima do desempenho de atleta e nosso desempenho pessoal na nossa vida, que é essa porcaria dessa parte psicológica. Tá? Então, assim, nesse caso, nesse protesto, não foi legal. Deveria ter feito, caso fosse, depois do jogo, uma derrota, aí você vai lá, né, no CT, lá no Parque Ecológico, chuta o rabo dos caras, leva a faixa, ataca a mexerica, faz o que vocês quiserem. Mas não antes do jogo, vocês não sabem nem o resultado ainda. Tá? Teve aí tanto tempo para ir lá, protestar, lá, e no dia do jogo, ao invés, não precisa nem apoiar, é só não ir, é só não encher o saco, tá? Para os caras tentar fazer um trabalho legal. E aí, o que aconteceu? Os caras voltaram para trás e eu tenho certeza que um monte deles ficaram assim. Outra, vamos lembrar uma coisa: jogador atual não é que nem jogador de 20 anos atrás que aguentava a porrada, aguentava a pressão. Não é, tá? O jogador hoje, você chama ele de bobo, chato e feio, é bem isso, entendeu? Então, assim, qualquer apertão, o cara espana, tá? Infelizmente, né, a coisa é desse jeito. Então, gente, eu não concordei, achei isso uma porcaria. Agora vamos falar do jogo. Bom, Corinthians e Santos não estão atravessando uma boa fase, né? Nenhum nem outro. Embora o Santos esteja na frente, embora a gente tenha, o Corinthians tenha um retrospecto melhor aí nos 10 últimos jogos, nada avassalador, acho que é uma vitória a mais. Mas a gente tá com essa estatística positiva e estamos tendo, sim, o último jogo do 2-2, meteram a mão no Corinthians, tá? Meteram a mão no Corinthians. Então eu acho que o Corinthians pode sim fazer um bom jogo. E eu escalaria meu time, eu escalaria o Corinthians, conhecendo o time do Santos, conhecendo como que é aquele caldeirão do cacete que é lá. Eu escalaria o time do Corinthians assim, ó: o Cássio, o Gil e o Caetano, porque o Murilo tá machucado, não vai poder, e o Gil não tem outro zagueiro, vai ter que ser o Gil mesmo, tá? Pra mim é um calcanhar de Aquiles da zaga, é o Gil. Mas então, Gil e Caetano. Lateral, o Fagner e o Bidu. Agora aí na volância, cara, aí na volância é uma coisa que eu não gosto muito, mas eu achei necessário trabalhar com 3 volantes, sendo que um deles o Fábio Santos. O Fábio Santos, cara, ele já jogou como volante no Corinthians o ano passado e poderia repetir a dose. Então eu colocaria o Fábio, o Fausto e o Juliano, esses 3 na volância, para não ficar uma coisa assim, nem aquela volância totalmente defensiva. E você tinha aí um Juliano para fazer esse pêndulo entre defesa e meio e ataque, se caso fosse, tá?
é uma volância que ela tem essa coisa, essa mobilidade, essa liberdade de mobilidade. Você fortaleceria o meio-campo e não deixaria, né, tanto o Santos vir, como você também poderia municiar o ataque. Aí no meio daria uma chance aí para esse Juan Oliveira, né, uma vez que o Renato tá machucado, um moleque novo, se mostrou um bom jogador, e o Yuri Alberto aí e o Roger Guedes, tá? Lembrando que a gente tem para fazer aí, no caso, num segundo tempo, alguma coisa, a gente tem aí um Wesley que tem velocidade, a gente tem o próprio Giovani, não sei se o Vanderlei vai relacionar, mas a gente tem o próprio Giovani, tá bom? E é isso, eu entraria com o time dessa forma, tá? Como é que seria aí? Um 4-3-1-2, né? Para ver se funcionava, porque não adianta ficar atrás, se ficar atrás, a torcida do Santos inflama contra o Corinthians, é o único time do Brasil que a torcida realmente cobra dos jogadores do Santos uma vitória. Então são jogos sempre difíceis, tá? E a gente, né, não está numa boa fase. Mas eu faria esse equilíbrio entre os setores, tanto defesa, quanto meio e quanto ataque. Agora, vamos ver o que vai dar, tá? Gente, vocês gostaram do bonezinho? Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês gostem e possam ajudar o Rogerinho. Vocês encontram o link desse boné aqui, ó. Aqui tem um bando de loucos e jogai por nós. Tá bom, gente? Então é isso. Gostou? Se inscreva no canal, dê um likezinho, tá bom? Fiquem com Deus.